Muito boa noite a todos, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez e hoje um assunto muito importante para você que está se preparando aí para a segunda fase da OAB. Por quê? Porque foi publicado o edital da repescagem do 31º exame da OAB. Então, para quem fez o 31º exame, quem fez o 30º exame, aí fez a segunda fase, não passou, aí foi para o 31º, não foi para a prova, vai poder fazer ainda a segunda fase do 32º. Tá? Então tem algumas regrinhas, como teve essa questão toda da pandemia, em que os estudantes eles puderam escolher não fazer a prova, né, a última segunda fase, lá no dia 6 de dezembro de 2020, o edital trouxe algumas regras, então você que vai fazer agora a repescagem do 31º exame, ou seja, vai fazer a prova da segunda fase do 32º, pulando a primeira fase, é muito importante que você assista esse vídeo até o final, porque a gente vai analisar esse edital para você entender as regras que você precisa tomar cuidado, porque tem um prazo específico para inscrição, para pagamento do boleto. Então todos esses cuidados você tem que tomar para evitar você ter algum tipo de problema, tá? Então, hoje o nosso objetivo é esse, vou analisar aqui junto com vocês esse edital, qualquer coisa comenta aí que a gente vai tirando as dúvidas, ok? Então, já vou colocar na tela aqui esse edital e a gente vai dando uma passada nele, ok? Pessoal, olha só, é o edital de reaproveitamento da primeira fase do 31º exame. Então, só para poder explicar para quem não sabe o que é a repescagem, no exame da OAB, quando você é aprovado na primeira fase do exame da OAB, vai para a segunda fase e é reprovado, você ainda tem uma chance. Você pode voltar no próximo exame sem fazer a primeira fase, já vai direto para a segunda fase. E aí esse edital é justamente para essas pessoas que fizeram a primeira fase do 31º, foram reprovados na segunda fase, agora vão poder fazer o 32º sem ter que passar pela primeira fase novamente, tá bom? Então as informações importantes são as seguintes. Deixa eu só ver aqui, acho que aqui não está funcionando, vamos ver. Instagram. No Facebook era para estar. Para mim está constando ele como online. Mas beleza, então vamos lá. O Instagram acho que já foi, acho que tá ok agora no Instagram. Olha só, pessoal. Tem que tomar o primeiro cuidado que você deve tomar, você que vai fazer a repescagem. Inscrições abertas do dia 25 de fevereiro de 2021 ao dia 4 de março de 2021. Se você não fizer inscrição entre o dia 25 de fevereiro de 2021 e 4 de março de 2021, vai perder a chance de fazer a repescagem, você vai perder a repescagem e aí lá no 33º você vai ter que voltar para a primeira fase. Então, não deixe isso acontecer de jeito nenhum, tome esse cuidado aí, tá bom? Aqui eu fui marcando as informações que são mais importantes e a gente vai passando por elas, tá bom? Olha só. O examinando que não lograr aprovação na prova prático-profissional terá a faculdade de reaproveitar o resultado da prova objetiva, para fins de realização da prova prático-profissional no exame subsequente. Então, é o que eu expliquei. Fez a primeira fase no 31º, foi aprovado, reprovado na segunda, no 32º vai poder fazer já direto na segunda fase, sem ter que fazer a primeira fase novamente. A data eu já falei, então olha só, 14 horas do dia 25 de fevereiro, às 17 horas do dia 4 de março. O valor da taxa é de R$ 130, essa paulada aí de R$ 130, então muito importante também que você já comece a reservar esse dinheiro, porque a gente sabe que é muito dinheiro, né? E por que 130? Porque a inscrição normal é 260, como você não vai fazer a primeira fase, só vai fazer a segunda, então só paga metade também, R$ 130. Tudo certo aí? Funcionou? Ok, beleza. Então, olha só. Todos os examinandos que efetuarem o pedido de reaproveitamento terão até, no máximo, o dia 8 de abril, às 23h59, para pagar o boleto. Já coloca na sua agenda, 8 de abril.
Se não pagar até o dia 8 de abril, não vai fazer a prova e vai perder a repescagem e vai ter que voltar para a próxima primeira fase. Então, esses são detalhes que você tem que tomar muito cuidado para realmente não perder, tá bom? 8 de abril. O que mais que a gente tem de importante aqui? Tem várias informações que eu vou deixar passar porque não são tão importantes, tá? Aqui ele fala sobre você tomar cuidado com não ter vírus no seu computador, para o boleto não ser hackeado, tudo mais. Então tem algumas informações que eu vou passar aqui, mas se depois você quiser dar uma lida, tá bom? Olha só, os estudantes que se utilizarem do reaproveitamento da primeira fase do 31º exame e forem aprovados no 32º exame, não tendo concluído o curso de Direito, eles vão poder aproveitar essa aprovação se estiverem matriculados nos 2 últimos semestres do curso no segundo semestre de 2020. Então, olha só, isso aqui você tem que tomar cuidado. Você só pode fazer a prova só vai valer para quem, quando o edital é publicado, está no 9º ou 10º período. Agora, na verdade, o edital ele já vem trazendo aí em qual período que você tem que estar e em qual semestre do ano, se é do primeiro ou do segundo semestre. Então, aqui, tá querendo o reaproveitamento do 31º exame, você tem que ter tido a sua matrícula lá na faculdade, pelo menos no 9º período da faculdade, até o segundo semestre de 2020. Ou seja, se você fez a matrícula no 9º período da faculdade, agora no primeiro semestre de 2021, a sua aprovação não será válida. Tá? Então esse é mais um cuidado. Isso significa que você fez a inscrição na prova antes de estar no 9º período e aí realmente ela não terá validade. Aqui tem uma observação bem interessante que fala que no período do dia 25 de fevereiro ao dia 4 de março, que é o período de inscrições, quando você for fazer a sua inscrição, você pode atualizar os seus dados. E aí a observação inclusive, no que diz respeito às suas opções de cidade da realização das provas e área jurídica da peça prática profissional. Ou seja, no 31º exame, você escolheu, por exemplo, Direito do Trabalho. Fez Direito do Trabalho, odiou a prova. Vai fazer repescagem, quer mudar para Direito Penal, por exemplo. Pode mudar? Pode mudar. É óbvio que isso, tecnicamente, você pode mudar, mas você tem que analisar bem se compensa. Porque talvez você já venha estudando bastante tempo uma disciplina, e talvez essa mudança no meio do caminho ela não seja mais adequada, porque às vezes você vai ter que começar a estudar do zero. Mas, pessoal, isso é muito particular. Eu já falei várias vezes sobre a escolha da disciplina na segunda fase. Tem vários vídeos no canal sobre isso. Você tem que ir naquela que você tem mais familiaridade. Aquela que você mais gosta, que você se sente mais confortável fazendo as provas. Então, dá para trocar? Dá. Mas tome cuidado, não vá na onda dos coleguinhas que falam que uma é mais fácil do que a outra, porque eu já te falei que isso não existe. Então, realmente tome esse cuidado, tá bom? O examinando que tenha direito ao reaproveitamento da primeira fase do 31º exame e que porventura tenha se inscrito no 32º exame por meio de pagamento ou isenção da taxa, ainda assim poderá realizar a inscrição para o reaproveitamento, devendo, para tanto, cumprir os procedimentos necessários. O que é isso? Você fez a prova do 31º exame, passou na primeira fase, foi para a segunda fase e reprovou. Você quer fazer a repescagem agora no 32º, mas você também quer fazer a primeira fase do 32º. Aí se você já fez a inscrição, se você já pagou o boleto, porque já acabou o prazo, você vai poder fazer a primeira fase novamente? Vai. E aí você vai poder fazer a segunda fase com a repescagem, ou seja, mesmo que você seja reprovado nessa primeira fase, você pode fazer a segunda fase? Pode, porque você está usando a sua repescagem lá do 31º. E o interessante é que se você fez a primeira fase do 31º, reprovou na segunda fase, fez a primeira fase do 32º, foi aprovado, e agora você está utilizando a repescagem do exame anterior, aí você vai ganhar como bônus mais uma outra repescagem para o próximo, que é devido à sua nova aprovação no 32º, né? Então, essa é uma técnica aí para você meio que hackear
sistema da FGV aí para estar fazendo várias repescagens. Tá? Então é plenamente possível. Se você estaria na repescagem, mas quer fazer a primeira fase, tranquilo, não tem problema nenhum fazer isso. Poderão utilizar o reaproveitamento os examinandos aprovados na primeira fase do 31º exame que tenham sido reprovados, ausentes ou eliminados na segunda fase do 31º exame de ordem e os examinandos oriundos do reaproveitamento da primeira fase do 30º exame que optaram pela não realização da prova prática profissional do 31º exame. Isso aqui é meio complicadinho de entender, mas vamos analisar direitinho aqui. Geralmente, quando você passa na primeira fase e você não vai fazer a segunda fase, geralmente você não tem direito à repescagem. Agora, se você não foi nesse último, por conta da pandemia, a OAB decidiu dar uma escolha para você. Lá no dia 6 de dezembro de 2020, a OAB deu uma opção, ela falou, você pode ir fazer a prova ou então você tem a livre e espontânea vontade de não ir fazer a prova. Isso significa que você vai diretamente para a próxima segunda fase. Então, olha só, se você fez a primeira fase lá do 30º exame ainda, lá em 2019, passou na primeira fase, foi reprovado na segunda fase. E aí você iria para a repescagem do 31º, que a prova foi no dia 6 de dezembro de 2020, aí você escolheu não ir fazer a prova por conta da pandemia, você vai poder pular essa próxima primeira fase e fazer essa repescagem agora. Ou seja, fazer a primeira fase do 30º e a segunda fase do 32º. Doidura! Mas foi uma opção que a OAB teve, foi uma decisão acertada, inclusive. Muita gente escolheu não fazer essa prova no dia 6 de dezembro, porque ou era porque era do grupo de risco, ou então porque não estava se sentindo confiante suficientemente para poder ir fazer essa prova, tá? Então, se escolheu no dia 6 de dezembro não fazer a prova, tranquilo, vai poder fazer essa próxima prova sem problema nenhum. O que mais que a gente tem de interessante aqui? Vamos dar mais uma olhada. Os examinandos que solicitarem o reaproveitamento poderão requerer a isenção da taxa de inscrição exclusivamente no período entre 14 horas do dia 25 de fevereiro e 17 horas do dia 4 de março. A gente ainda vai falar mais sobre isenção, tá bom? Os examinandos ausentes na prova prática profissional do 31º. Em observância ao comunicado publicado no dia 1º de setembro na página de acompanhamento, os examinandos ausentes na aplicação da prova prática profissional daquele exame, excepcionalmente, encontram-se automaticamente inscritos para a realização da prova prática profissional do 32º exame. Basicamente isso que eu falei, tá? Não tem que fazer nova inscrição, não tem que fazer novo pagamento. Escolheu não ir na segunda fase lá no dia 6 de dezembro de 2020, já vai estar automaticamente inscrito. Quer ter certeza se você está automaticamente inscrito? Você vai entrar no site da FGV, fgv.oab.br, hoje, dia 1º de fevereiro, agora já são 20 horas e 20 minutos, eu olhei mais cedo, quando eram umas 18 horas, a FGV já tinha liberado o link para você poder consultar se você está automaticamente inscrito ou não no 32º exame. Então você entra lá, vai entrar com seu CPF, vai entrar com a sua senha, já está disponível o link, confere se a sua inscrição foi prorrogada automaticamente, tá? Se ela não foi, é porque deu algum problema e você tem que verificar isso, mas em regra é para ter dado certo. Porque aqui tem até observação, olha só, os examinandos não relacionados na publicação do item anterior deverão realizar a sua inscrição nos termos do edital. Vamos lá. Se por algum motivo seu nome não apareceu nessa lista que foi divulgada hoje, você vai ter que fazer a inscrição e pagar a taxa. Só que você tem que analisar o que aconteceu, né? Porque se você era para ter feito a prova no dia 6 de dezembro de 2020 e você escolheu não ir, o seu nome tem que estar na lista. Então eu sugiro que, se não tiver, você já entre em contato com a FGV, eles têm telefone, eles têm e-mail, faz uma solicitação para entender o que aconteceu, porque o seu nome era para estar nessa lista.
Em hipótese alguma, haverá postergação ou cumulação do benefício concedido pelo comunicado lá de setembro de 2020, sendo seu aproveitamento restrito exclusivamente às provas prático-profissionais do 30º. O que isso significa? Você que teve essa possibilidade de escolher não fazer a última prova da segunda fase lá no dia 6 de dezembro, essa é a única oportunidade que você vai ter de fazer ela sem ter que passar pela primeira fase. Tá? Se você escolher novamente não ir, pelo menos até agora, não tem um novo comunicado, tá? Então, em regra, você só pode fazer nessa. Se você escolher não ir, no 33º exame, você vai ter que voltar para a primeira fase. Então, a sua oportunidade é agora. Não fez aquela, tem que fazer agora. Pessoal, tem um tópico aqui da isenção. Eu não vou falar muito sobre isenção agora, porque você vai poder pedir a isenção, olha só, na data da inscrição, que é dia 25 de fevereiro até 4 de março. Então, no dia 25 de fevereiro começa a inscrição, você vai fazer sua inscrição e você vai poder pedir a isenção para não ter que pagar os R$130. O que eu vou fazer? No dia 25 de fevereiro, às 19h30, eu vou fazer uma outra live explicando detalhadamente o que você tem que fazer, como que você organiza os documentos, vou mostrar na tela, eu mostrando na tela lá onde que você tem que clicar para fazer, porque toda vez isso gera um monte de dúvidas, infelizmente. A FGV só dificulta, o edital não é claro, a página que você manda os documentos não é clara, eles não querem facilitar, eles querem dificultar que você consiga a isenção. Então, no dia 25 de fevereiro, 19h30, eu vou fazer uma live, dando mastigadinho, pegando a sua mão e falando, ó, aqui, você vai clicar aqui, vai fazer tal, clica aqui, depois você clica aqui, aí você vai mandar tal documento, tá bom? A única observação que eu tenho para te falar agora é o seguinte, você precisa estar inscrito no CAD único. Se por algum motivo você está com algum problema no seu CAD único, aproveite esses dias para regularizar o seu CAD único. Se você quer isenção, regularize agora, porque tem muita gente que deixa para mexer com o CAD único lá no dia da inscrição e não dá mais tempo. Já organiza o seu CAD único agora, essa é a observação. Então, isenção eu vou explicar isso mais para frente, ok? Então, aqui, olha só, ele tem um monte de informações aqui sobre isenção, são várias regras e a gente vai explicar tudo bem detalhado, passo a passo. E aí, pessoal, basicamente, só para poder finalizar aqui o edital, os pedidos de reaproveitamento somente serão homologados após a devida confirmação do pagamento. Tem que pagar a taxa dos R$130, exceto aqueles que obtiverem a isenção na taxa de inscrição. Então, basicamente, são essas as regras. Aí tem alguns documentos aqui que eu vou mostrar rapidamente, mas o mais importante é o calendário. Então, vamos tomar cuidado com o calendário. Olha só. O edital ele foi publicado no dia 10 de dezembro. Dia 1º de fevereiro, hoje, foi publicada a lista dos inscritos automaticamente na segunda fase do 32º, que é quem não fez a segunda fase do 31º. Dia 25 de fevereiro a 4 de março, período de inscrição da repescagem. Anota essa data aí na sua agenda, não perca ela de jeito nenhum. Na mesma data você vai poder fazer a sua atualização cadastral, principalmente você pode fazer a troca da disciplina da segunda fase nesse período. E no mesmo período de solicitação da taxa de isenção da taxa de inscrição, dia 25, 7, 19 e 30 eu vou fazer a live explicando. Dia 18 de março, resultado preliminar da solicitação da isenção, ou seja, você faz o pedido dia 4, dia 18 sai a lista das inscrições deferidas. Dia 19, você tem um dia para fazer um recurso contra o resultado da isenção. E aí no dia 1º de abril sai o resultado definitivo da isenção. Pode pagar o boleto até o dia 8 de abril, último dia para pagamento de boleto, 8 de abril, 26/4, divulgação dos locais de prova, dia 2 de maio é o grande dia, o dia da sua aprovação na segunda fase, é o dia que você vai fazer essa prova pela última vez
você vai pegar a sua carteira vermelha, aquela carteira linda, a carteira vermelha que eu tenho certeza que é o seu objetivo. Algumas outras informações, tem documento aqui, mas é mais relacionado com a isenção, então por enquanto não é tão importante, tá? Também esse aqui é relacionado ao pedido de isenção, ok? Então, pessoal, basicamente são essas as informações sobre o edital da repescagem do 31º exame, para quem vai fazer a segunda fase. No 32º exame, dia 25, já coloca na agenda, 19h30, outra live, essa só explicando sobre a isenção. E se você que vai fazer a segunda fase, vai fazer a repescagem, já dá para começar a estudar. Já deveria estar estudando, mas ainda dá tempo. Pega firme nos estudos aí, tem bastante tempo, essa prova é só em maio, então você ainda tem aí, ó, março, abril, maio, 3 meses para estudar, é bastante tempo, então se prepara porque a sua aprovação ela tá vindo e, é claro, vem comigo traçar o mapa da sua aprovação na OAB.